Fala galera da Brasil Spurs, estamos com mais um podcast aqui para vocês. Primeiramente eu gostaria de agradecer aí mais uma vez, eu sei que acaba sendo repetitivo, mas o feedback de vocês está sendo bem legal, isso motiva demais a gente estar fazendo aqui o podcast para vocês. E hoje estamos no nosso episódio 17, né? E a gente está com um convidado especial aí, mas daqui a pouco a gente fala dele. Vamos começar aqui com os nossos convidados. Carlos Berbert, do Rio de Janeiro, figurinha carimbada aqui. Fala, Carlinhos. Fala, Michael. Fala, Castanha. Também o nosso convidado aí. Quem estiver assistindo, né, a capa já vai saber quem é, mas foi, como é que podemos dizer assim, foi pioneiro no Tottenham, em algum sentido. É sempre um prazer, né, participar, como eu sempre repito, fazer o que a gente ama, né, primeiro falando de futebol e de Tottenham, não tem explicação e sempre que eu puder eu vou participar, então é isso. Agradecer também pelo feedback, pelas respostas, né, do pessoal que nos escuta. E é isso. Boa, Carlinhos. Vamos seguir aqui com o nosso segundo comentarista. O cara é o presida, né? Ele tem moral pra falar, tem que o tapete vermelho estendido. Diego Castanha, fala, meu amigo. Fala, pessoal. Vamos aí para mais um podcast para falar de Tottenham, relembrar aí o nosso passado com o nosso convidado especial e já no clima de Copa do Mundo, né? Afinal, o cara era seleção brasileira, Copa do Mundo, ele sabe muito. Afinal, ele jogou duas. Com certeza vai ter muita coisa para contar pra gente também da sua passagem pelo Tottenham. Porra, o presida, ele é tão bom, cara, que ele conseguiu estragar a minha chamada. A primeira coisa que eu ia falar que o nosso convidado tem simplesmente 2 Copas do Mundo nas costas, pô. Mas, enfim, vocês já sabem que aí que a gente tá falando do Gilberto, cracaço, lateral esquerdo, meio campo, passou pela Itália, pela Alemanha, pela Inglaterra, gigantes do Brasil, seleção brasileira. O currículo dele a gente nem precisa falar, né? Mas, Gilberto, cara, que prazer ter você aqui. Gratidão já por ter topado aí a sua presença. E foi como o Carlos falou, né? Um dos pioneiros aí, dos primeiros brasileiros a jogar pelo Tottenham. Tudo bem, Gilberto? Para mim é boa noite, né? Primeiramente a todos, né? É um prazer estar podendo participar com o Brasil Sports Podcast. E eu acho que é sempre bom falar, né? Acho que é bom falar do passado um pouco, é bom falar um pouco da trajetória que eu tive no Tottenham, apesar de talvez ter sido o clube que talvez eu tenha menos jogado na minha carreira, mas acho que foi uma passagem interessante, foi um momento de uma decisão minha, de uma escolha minha. Eu acho que poder falar um pouquinho desse momento que eu pude passar na Premier League é muito interessante. Então acho que é isso, assim, dar boa noite a todos os participantes e eu acho que vai ser uma conversa muito bacana. Porra, show de bola, Gilberto. E cara, já que você tocou nesse assunto, né, eu acho que todo mundo aqui tava para fazer essa pergunta, mas eu vou ter que estrear ela dessa forma, mas conta pra gente como é que foi essa questão aí do porquê a sua passagem ter sido curta, né? Eu acabei até antes do programa fazendo algumas pesquisas. Em 2018 você deu uma entrevista para a ESPN falando que você estava num mau momento na sua carreira e você pegou um time num bom momento. Então, explica pra gente a sua visão, né? Porque a gente aqui como torcedor, na época eu ainda não era torcedor, né? Mas depois quando eu fui me aprofundando sobre a história do Tottenham, eu vi que você tinha jogado e que sua passagem tinha sido curta. E, pô, eu te conheço como um dos melhores laterais aí da minha geração, né? Que eu acompanho futebol, meio-campista também, disputou Copa do Mundo, um jogador de alto nível e que acabou não engrenando no Tottenham. Então, diz pra gente, deixa a gente entender como que foi melhor essa sua passagem. Então, eu na realidade, eu acho que não foi nem o meu, talvez não tenha sido nem o meu pior momento, né? Muito pelo contrário. Eu já estava caminhando para a 4ª temporada na Alemanha, né? Eu cheguei no Hertha em 2004, já estava ali na temporada 2008, 2009 e na realidade na Alemanha eu tive a possibilidade de jogar no clube da capital, que era o Hertha Berlim, até então Union Berlim, que hoje praticamente lidera a competição, nem jogava na Zweite Liga, né? Na Bundesliga 2, né? Na realidade.
que era a equipe ali, o rival do Hertha na capital. E então o Hertha era um clube bem badalado porque era a equipe da capital, mas não tinha a força do Bayern, não tinha a força do Borussia Dortmund na Bundesliga, né? E eu já estava para a 4ª temporada, estava super bem, mas a minha equipe era sempre 6º, 8º, 7º, e eu vivia, depois da Copa de 2006, um momento interessante na seleção, porque eu tinha ido à Copa do Mundo em 2006, teve a saída do Parreira, a entrada do Dunga, logo após a eliminação da Copa França. Eu tinha sido convocado para a Copa América em 2007 e a gente já tinha sido campeão da Copa América na Venezuela. Estava vivendo um momento bom dentro da seleção brasileira, estava sendo convocado constantemente, era titular da seleção brasileira e eu lembro que quando eu cheguei no Tottenham em 2008, o treinador era o Juan de Ramos, e o Juan de Ramos, que tinha sido treinador de Sevilha, tinha trabalhado com o Luiz Fabiano, com o Adriano, com o próprio Dani Alves, ele dizia que ele não entendia porque o Gilberto era titular da seleção e o Adriano não era convocado e tal. E aí ele tentou, como no Tottenham o Gareth Bale estava machucado, estava lesionado, e o Benoit Sekoto também estava machucado, que eram 2 jogadores de seleção, né? Um do país de Gales e outro da seleção de Camarões. Ele precisava de um lateral, ele consultou, se eu não me engano, o Barcelona na época para levar o Adriano, e o Barcelona tinha negado. E aí ele falou, pô, mas quem é esse jogador aí que é o titular da seleção brasileira e tal? Ele foi buscar informação, ele viu que eu estava jogando constantemente no Hertha Berlim e pediu a minha contratação. Mas só que eu já tinha ali, só para você ter noção, eu fui para a Alemanha com 28 anos, uma coisa que até aquela época acontecia, né, uma contratação de jogador com 28 anos para o futebol europeu, e hoje é mais raro, né, acontece, mas é raro. E eu cheguei no Tottenham com o aval do treinador, obviamente, vindo de uma competição que era muito forte, a Bundesliga, mas talvez já numa idade avançada, eu já estava com 32 anos, e realmente hoje, depois de ter passado pela Premier League, de analisar hoje a competição, é uma competição muito forte, uma competição que tem uma velocidade muito forte, tem um ritmo de jogo muito acelerado, e eu acho que talvez a minha escolha não tenha sido a melhor, de jogar numa competição com um nível, talvez nem um nível técnico, porque talvez eu não me considere um jogador abaixo da média para jogar numa Premier League, mas talvez a parte física talvez tenha pesado muito, e eu sofri muito quando eu fui para a Premier League. Eu lembro que, assim, acho que a maior distância que eu tinha percorrido num que eles chamavam de um teste físico, né, era um teste de 1000, né, que a gente falava, que na minha época muitos jogadores detestavam fazer o teste de 1000 metros, e no Tottenham eu estava fazendo um teste de 2000 metros. Então, assim, era uma coisa meio doida, assim, que você saía e tinha que fazer 2000 metros em tantos minutos. E eu, assim, não era um teste, não era uma vez só, né? Não era um pique de 2000, eram 5 piques de 2000, né? De 2000 metros. E eu sofria demais, assim, eu sofria muito. E aí, não por estar mal tecnicamente ou mal fisicamente. Eu lembro que eu cheguei lá, fiz os testes todos, tinha passado e tal. E aí a gente foi para um jogo, meu primeiro jogo foi contra o PSV, numa oitava de final até então era a Copa da UEFA, né? E aí num lance, eu acho que até estava jogando bem, acho que não estava mal no jogo. Eu fui tentar driblar o Fafan, que era jogador da seleção peruana e já tinha uma moral no PSV, e num lance eu tentei driblar o Fafan, perdi a bola, o Fafan invadiu a área e fez o gol da vitória do PSV. E para mim, naquele momento, que era um jogador de seleção brasileira, e que na minha estreia, você estreia na Premier League não, né? Mas num clube de Premier League, numa Copa da UEFA, porque esse era o meu desejo, né? De poder jogar num clube que tivesse a possibilidade de ser campeão da Europa, ou enfim, jogar uma Champions League. E aí aquilo me abalou demais, assim.
assim, a minha confiança foi lá no chão, e por isso, assim, porque eu estava vindo muito bom, vestindo a camisa da seleção brasileira, titular da seleção brasileira, e estava indo para um clube de Premier League, com a possibilidade de jogar todas essas competições internacionais, né, que todo menino sonha, todo atleta sonha, e eu estreiei falhando, e o Tottenham acabou perdendo o jogo. Aí ficou aquele clima ruim dentro do vestiário e tal, mas o Juan me dando força, os atletas também e tal, e eu sabia que podia mais, podia conseguir mais. Isso foi numa quarta-feira. Aí numa quarta-feira eu joguei esse jogo. No sábado a gente foi jogar contra o West Ham pela Premier League e a gente conseguiu vencer o jogo por 2-0, eu fazendo um gol na Premier League, ou seja, com 2 jogos, vestindo a camisa do Tottenham, eu já tinha marcado um gol. E aquilo ali me devolveu um pouco da confiança e tal. E nesse jogo eu acabei sentindo a panturrilha e fiquei de fora do jogo da volta contra o PSV na Holanda. E aí o Tottenham acabou ganhando o jogo foi para penalidade e o Tottenham foi eliminado na penalidade. E aí aquilo ali me deixou muito, muito triste, porque tinha sido uma falha minha no primeiro jogo, que possibilitou o PSV de repente ter uma vantagem, o Tottenham conseguiu tirar vantagem, mas foi eliminado os pênaltis. E aí, para eu recuperar a confiança, né, ser brasileiro, você chega na Premier League, o cara já fica te olhando assim, porra, aí, o brasileiro que meio que falhou lá no primeiro jogo e nos ferrou, né? E aí, para eu recuperar a confiança, foi difícil, assim, até mesmo depois da chegada do Gomes, eu não conseguia, assim, reencontrar o meu melhor futebol, a confiança lá embaixo, até no nível de interação com os atletas ficou difícil, e aí eu me fechei bastante também para tudo, e acabou que eu não consegui render o que eu sempre estava rendendo na Bundesliga com o Hertha, e aí foi um momento muito difícil, assim, para mim, né, porque eu acabei perdendo titularidade, acabei saindo, não sendo mais convocado para a seleção brasileira, e era uma coisa que eu tinha em mente também, que era jogar a Copa do Mundo, ficou meio que ameaçado, tanto é que depois eu insisti muito para que eu voltasse para o Brasil, mas aí, felizmente, as coisas acabaram até dando certo, eu voltando para o Brasil, conseguindo disputar a Copa do Mundo. E Gilberto, até fazendo um gancho que você estava falando desse gol, eu revi esse gol hoje e eu vi que você fez um gol quase que de centroavante, né? Você estava dentro da área, você deu um giro bonito, bateu no canto, e eu queria entender essa questão também, que, como eu já te disse, quando você chegou, eu ainda não era torcedor do Tottenham, então eu não pude te acompanhar ao vivo, né, digamos assim, mas você disse que você chegou para substituir ali o Ekoto e o Bale, né? O Bale, que ainda estava naquela transição, né? Quando ele chegou, ele era lateral, mas depois ele foi jogando um pouco à frente, e você também, por muitas oportunidades, pelo menos no Brasil, a lembrança que eu tenho, as últimas lembranças no Cruzeiro e tal, você jogando de meia, e eu fiquei com essa dúvida quando eu vi esse gol, você dentro da área, girando e fazendo gol e batendo para gol. Eu queria entender se essa questão, se você estava jogando de lateral mesmo nessa partida, e se você chegou também a jogar um pouco mais à frente, se era uma posição que te deixava confortável, até pela questão da idade, né? Porque, pelo que você disse, né? 32 anos, você estava jogando um campeonato muito físico, e isso acaba... Tem alguma relação, essa questão da posição, onde você se sente confortável? Você realmente chegou para jogar de lateral? Como é que foi essa questão? Não, então, eu na realidade, eu cheguei para jogar de lateral mesmo, né? É que na realidade o gol foi questão de movimento mesmo, assim, né? Tu tá atacando, tu faz o movimento, a bola vai lá na linha lateral novamente com Aaron Lennon, e aí ele coloca a bola ali, eu domino já e já giro batendo em gol, entendeu? Mas eu tava jogando eu comecei jogando de lateral, e se eu não me engano, nesse jogo ele fez a modificação, me adiantou um pouquinho, porque eram 2 linhas de 4, né? E aí eu joguei na linha mais avançada, na linha de 4 mais avançada, e naquele momento eu tava jogando meio que de meia, né? Assim, mais aberto, ao invés de lateral. Mas na realidade eu fui contratado para jogar de lateral. Mas ali foi, como eu falei, era um jogo já, era o segundo jogo que eu estava fazendo, e ali eu precisava fazer um bom jogo para que eu pudesse apagar a atuação que eu tive, talvez não a atuação, né, mas a falha que eu tive no meu primeiro jogo no Tottenham, e aí acho que deu certo, assim, né? Acho que amenizou, e talvez as pessoas dentro do clube tivessem pensado naquele momento
ok, o cara falhou lá no primeiro jogo, mas ele já provou aqui que pode jogar, entendeu? Mas foram momentos assim bem difíceis. Entendi, perfeito. Carlinhos, vai lá com a sua pergunta. Gilberto, eu queria saber, na verdade, como foi a negociação, né, com relação à sua chegada ao Tottenham. Provavelmente você deve ter tido outras propostas, né, e qual foi o diferencial, assim, né, para você aceitar a proposta do nosso Spurs, no caso? Não, então, na realidade, eu vinha num processo de renovação com o Hertha, né? Meu contrato estava acabando e eu vinha com o Hertha conversando sobre renovação, não vinha chegando, assim, numa conversa para que se chegasse a um desfecho, né, um entendimento entre as partes. Eu pedi uma coisa, o Hertha entendia outra, e aí a gente veio aqui já cozinhando, e eu jogando, e tendo que manter o meu desempenho vestindo na camisa do Hertha, mas também pensando, justamente como eu falei anteriormente, pensando em, a gente precisa se reforçar, a gente precisa ter a possibilidade de jogar uma Copa da UEFA, que na época, né, não era a Liga Europa, né, era a Copa da UEFA, e a gente não conseguia classificar nem no campeonato alemão para poder disputar ou jogar uma Champions League, porque assim, eu convivia com atletas de alto nível, né, dentro da seleção brasileira, e jogadores que atuavam no Bayern de Munique, atuavam no Bayer Leverkusen, como era o caso do Lúcio, do Juan, por exemplo. E eles tinham ali uma equipe forte, uma equipe que disputava essas competições, e eu achava que o clube tinha condição também de disputá-las, né? E a coisa não acontecia. E aí, nesse momento, eu vinha renovando, mas já com desejo também, eu vinha conversando com o Hertha para renovar o contrato, mas com desejo de encontrar uma equipe que também pudesse me dar essa possibilidade. E, na realidade, foi o que eu te falei. Aí, o Juan de Ramos, pela lesão dos dois, ele estava em busca de um lateral, e aí chegou na mesa a proposta do Tottenham. Eu conversei com o pessoal, os meus agentes, né, conversaram lá com o Dieter Rondas, que era o manager do clube, do Hertha, e aí chegou a possibilidade de fechar um negócio, porque também o clube entendia que já era um jogador de 32 anos, e no entendimento deles talvez estivesse pedindo um valor alto para renovação, e o clube também não queria. E aí ficou aquele impasse e chegou a proposta do Tottenham, e eu aceitei, porque assim, era considerado um clube de Londres, e que também estava saindo de Berlim para ir para Londres, que também não era tão ruim assim, com uma equipe para um clube com uma história muito bacana também, e eu estava indo para um clube que era o primeiro brasileiro a vestir a camisa do Tottenham, né? Então era tudo assim, muito convidativo para que eu aceitasse a proposta do Tottenham. Muito maneiro, legal. O Castanha, já pode entrar na sua pergunta já para o nosso Gilberto. Então, Gilberto, primeiro eu queria dizer que é uma grande honra, cara, para mim poder estar participando aqui com você. Eu estava até falando com o pessoal antes, fora do ar, que eu acompanhei até os jogos como vascaíno, eu te acompanhei da arquibancada, né? Então pude estar no Maracanã, em São Januário, lá gritando teu nome. Então pude ver de perto mesmo o quanto você jogava. Então, para mim, realmente é uma grande honra agora, assim, como o mundo dá voltas, né? Um dia eu estive na arquibancada lá, torcendo e gritando o seu nome, e hoje eu tô aqui conversando com você. Então, isso é muito bacana de verdade. Eu queria te perguntar em relação à adaptação, né? Porque quando você foi para a Alemanha, lá no Hertha já tinha o Marcelinho Paraíba, né? Um brasileiro. E ele já fazia bastante sucesso lá, foi um dos grandes destaques lá daquele time. E quando você chegou no Tottenham, ainda não tinha nenhum brasileiro, né? O Gomes chegou em julho, você chegou em janeiro, e se não me engano, o Gomes chegou em julho, né? Então, na verdade, você recebeu o Gomes. Então, quanto você acha que isso influenciou também na sua adaptação no clube? Não ter um brasileiro quando você chegou lá? Então, para mim não teve influência assim nenhuma, né? Nem positiva, nem negativa, né? O Marcelo, na realidade, quando eu fui pro Hertha, o Marcelo já era rei de Berlim, né? E eu acho que eu tive uma relação boa com o Marcelo. Assim, né? O Marcelo me ajudou bastante. Eu, quando cheguei ao Hertha, eu também encontrei pessoas que assim, não posso esquecer jamais, né? Que me ajudaram muito, que era o Alcir Pereira, que era o tradutor, né, do clube, que era brasileiro também, inclusive, cearense, gente finíssima, tradutor que falava 8 idiomas e
que era um professor, na realidade, né? Então era um cara que estudava línguas, e eu lembro bem que ele estava estudando mandarim, né? Porque tinha possibilidade do resto, de repente, fazer algo na China, e enfim, era um cara super antenado, um cara super aberto, e ele fazia a tradução simultânea, né? Então, assim, eu lembro que nas preleções, na realidade, quando eu cheguei ao Hertha, que o Hertha estava fazendo pré-temporada na Áustria, eu lembro que eu cheguei não entendendo nada do alemão, né? Então, era aquela loucura, né? O idioma, assim, no início parecia muito difícil, né, de ter entendimento, né? Eu, quando cheguei lá, achava que não ia aprender a falar alemão nunca. E aí o Alcir me acompanhava e fazia a produção simultânea, e o Marcelo já interagindo com os caras, e aquela coisa do, meu irmão, valeu, deixa lá, que eu tenho que treinar. E o Alcir é que eu ficava colado no Alcir ali o tempo inteiro. E quando eu fui pro Tottenham, eu já tinha, assim, um pouco mais de liberdade, porque o inglês, apesar de eu não falar fluentemente inglês, a nossa cultura, ela já nos permitia entender algumas palavras, e eu também era um cara que já, né, por conta da música, tentava aprender, estudava alguma coisa e me virava. Então, na minha chegada ao clube, não foi tão difícil, até porque também o treinador era um treinador espanhol e que eu podia me comunicar com ele tranquilamente, né? Tanto ele como o Gás, que era auxiliar dele, eu podia conversar tranquilamente. Então, e fora que tinha, assim, né, alguns jogadores que ali você podia se comunicar tranquilamente. Então, assim, a adaptação foi tranquila. Eu acho que o que pegou mesmo no início foi o fato de eu ter chegado, de eu ter jogado, ter falhado. E aí a minha confiança, eu sempre digo que o atleta de futebol, principalmente de alto nível, ele é 99% movido à confiança, e aquele 1% ali é a qualidade dele, é a qualidade técnica, é a qualidade física que o cara, assim, quando você estiver confiante, não tem ninguém que faça o cara desacreditar, né? Não tem ninguém que faça o cara achar que ele não vai vencer um duelo com o Messi, por exemplo. Mesmo o cara sabendo que é incrível. Não tem um cara que não vá ali achar que pode parar o Neymar, mesmo sabendo que é difícil. Então, para mim, a minha confiança, ela foi lá embaixo, porque sai daquela euforia de você estar chegando num clube grande, num clube como eu falei, com uma história enorme na Premier League, e aí você chega ali e você sai daquela euforia para uma tristeza por você ter eliminado praticamente o clube de uma competição importantíssima. E aí foi isso, assim, acho que demorou, assim, eu custei a recuperar a confiança, mesmo como você bem disse, eu cheguei ali em janeiro, e mesmo o Gomes chegando no meio do campeonato, em junho não, né, porque ele chegou no início da outra temporada, né, praticamente, de 2008, 2009, e você tentar ali se reerguer, né, o Gomes me ajudando muito também, me dando muita força. Eu até acho que tinha feito uma pré-temporada melhor, mas aí o Bale já estava voltando, o Benoit também já estava voltando, e aí as chances para que eu pudesse jogar já estavam ficando mais difíceis, e elas ficaram muito mais difíceis depois da chegada do Harry Redknapp. Enquanto estava ali o Juan de Ramos ainda, acho que me dando força, insistindo, me colocava em alguns jogos. Roy Hodgson também me deu bastante oportunidade, mas quando realmente chegou o Harry Redknapp, aí as coisas ficaram muito difíceis. E teve algum jogador que, na sua chegada, que você fez uma amizade maior, trocou mais alguma figurinha com algum jogador que se aproximou mais de você? Então, tinha o Rudy Gates também, que tinha um carinho muito grande. O Ricardo Rocha, né, o português, zagueiro, que estava lá também. Modric, na época também, tinha uma relação muito, muito próxima. Eu ficava muito mais perto até dos mais jovens, né, porque na Europa tinha muito esse distanciamento, né, do mais velho para os mais jovens, tinha muito essa coisa do distanciamento. E eu lembro que o Chimbonda sempre também me dando muito força, né, os franceses, assim, de uma certa forma, eu acho que talvez pela cultura, né, da França, essa coisa da resistência francesa ali, tinham muitos jogadores negros que, por conta dessa cultura deles também, né, muito por conta do racismo, e eles me davam bastante força. Dawson, zagueiro também, era um gênio, o Ledley King, que
era absurdo, assim. Eu não andava com eles, mas eram pessoas que sempre me davam força, né? O Rudy Gay também, talvez tenha passado uma experiência parecida quando foi jogar no Real Madrid e também não foi bem, né? Teve uma passagem muito ruim no Real Madrid. Talvez fosse um cara que entendesse um pouco o que eu estava passando e ficava sempre me dando muita força, sempre passava. JJ também, né? O Yenas, sempre me dando muita força ali. E acho que é isso, assim, né? O Berbatov era aquela coisa do mundo do Berbatov, ele fazia o dele e o mundo à volta dele parece que não existia, mas era um cara que decidia, era um cara que, né, a gente tinha um respeito muito grande mas acho que eram esses jogadores assim com que eu conseguia trocar um pouco mais de ideia. E Gilberto, já fazendo um gancho aí nessa questão dos jogadores, nesse ano que você chegou, principalmente do meio para frente, os jogadores muito cascudos, né, e que fizeram história no Tottenham, e queria saber como é que era essa sua relação com esses caras, o próprio Berbatov que você falou, o Defoe, se bem que o Defoe, eu tô vendo aqui, ele tinha 25 anos no ano que você chegou, mas foi um cara que ficou bastante tempo, fez história, e o principal, o Robbie Keane, né, o Sandro teve recentemente aqui, o Sandro Volante, ele teve recentemente aqui com a gente, e ele disse que o Robbie Keane, ele era um cara meio que insuportável nos treinos, porque todas as bolas eram dele, ele tinha que se sair melhor que todo mundo, ele era o dono da bola, mas não no sentido negativo, né, no sentido de, tipo assim, é um cara meio obcecado por resultado e tudo mais. Queria saber dessa sua relação com esses medalhões, e se eu conseguir fazer esse gancho também, a questão do Gareth Bale, né, que é o oposto, é o garoto que tá surgindo, que é um fenômeno, né, e que foi conquistando ali o seu espaço e que se tornou esse jogador aí de referência a nível mundial. Você também no Bale, que você conseguia enxergar esse potencial dele se tornar aí top 10 do mundo? Então, eu acho que o Sandro não deixa de ter razão, mas a minha relação, talvez pela idade, né, como eu te disse, né, eu fui com 32 também, né, então, e era jogador de seleção brasileira, né, então o cara te olha de uma forma diferente, né, mas eu acho que o Robbie Keane sempre me tratou super bem, mas dentro do treinamento era um cara muito obcecado mesmo para ser o melhor, para fazer o melhor. O Germain Defoe também era a mesma coisa. Darren Banks, por exemplo, já era muito mais jovem, mas já tinha ali o brilho ali de um atacante que já fazia gol, né, e bastante gol. Eu acho que eram esses jogadores, talvez o Bentley também era um jogador também mais experiente, mas era um jogador que vivia meio que a moda Beckham, que os caras ainda brincavam, chamavam ele de David, né, porque era David Bentley e David Beckham, né? Então, mas acho que eram esses jogadores, assim, acho que Ledley King, Wood Yates, Robbie Keane, Germain Defoe, era o César, goleiro, que também foi contratado também a pedido do Juan de Ramos. Então eram jogadores que, assim, tinha todo esse respeito, né, por entender a história desses jogadores, mas que eles também olhavam assim, o Gilberto tem 32 anos e é um jogador de seleção brasileira e tal. Então, né, vamos dar uma força. Mas é que realmente foi uma fase muito complicada para mim, talvez não tecnicamente, mas fisicamente, para mim, eu sofri muito e aí não conseguia encontrar uma forma de jogar. Eu, por exemplo, era um atleta que você já via que tinha potência, já tinha, era um jogador de muita força, mas dizer que naquela época eu pudesse achar que o Bale ia se tornar o jogador que se tornou é mentira, assim, né? Então, tanto é que ele era também lateral, e aí com essa fase minha tão ruim, eles colocaram o Benoit Secoto como o lateral esquerdo ali, né, na primeira linha defensiva, e depois adiantaram o Bale. Foi quando o Bale realmente deu um salto. Aí quando o Bale foi para jogar na segunda linha de 4, foi que o Bale realmente fez uma ascensão muito grande dentro do clube e se transformou no que se transformou, assim, né, nesse jogador com a potência que tem. O Carlinhos, perguntei se é sua, mas só aproveitando que ele tá falando dos jogadores, queria saber mais uma questão de curiosidade mesmo, porque você falou do Ekoto, né, o Benoit, que se chama, mas ele depois, né, a gente tinha uma impressão aqui no Brasil dele ser um cara meio malucão, teve até uma história de que ele, depois da carreira dele, tinha virado ator pornô,
até queria saber se, eu sei que não diz respeito a gente, mas queria saber se ele realmente era um cara meio loucão mesmo, ou era só a imprensa pegando no pé do cara, e que dentro de campo ele sempre foi muito bem, né, com a camisa do Tottenham. Eu acho que é isso, assim, né, o Benoit sempre foi um cara, assim, né, muito viajandão, assim, na realidade, né, viajandão que eu digo não nos treinos não, porque era um cara que se empenhava e tal, mas toda vez que o treinador vinha, dava uma esporra ou falava alguma coisa, ele sempre estava dizendo, Gilberto, não, tipo assim, não liga pra isso não, esquenta a cabeça pra isso não, e tal. Deve ser bem o cara dele, né? E é um cara muito, assim, muito tranquilão, assim, muito paz e amor, sabe? Acho que tava sempre naquela vibe, assim, de, porra, não liga pra nada, faz o teu aí, porra, se ele reclamar contigo, não dá muita bola não, e tal. Mas ele sempre foi um cara, assim, muito, é o que eu te falei, né? Os franceses, na realidade, eles eram mais próximos, assim, né? Porque é meio que os africanos ali, né? O Benoit, era o Zokora, era o Chimbonda, então eu tava sempre ali, sabe, dando força e tal. Enfim, mas eu acho que é isso, assim, Benoit sempre foi um cara muito, muito boa praça, na realidade, e era querido, assim, por todos, né? Ninguém fechou, mas eu ouvi essa história, realmente, eu fiquei meio coisa pra, meio desacreditado, né? A história que conta era essa, né? O Benoit ter se transformado num ator pornô e foi assim, não pode ser, né? É meio louco, né, mano? É meio louco você pensar que um jogador vai parar e vai virar ator pornô, né? Mas é assim, mas era Benoit, isso aí era bem isso mesmo, assim, né? Vai lá, Carlinhos, desculpa, já te interrompi muito, fiz muitas perguntas na sua frente. Relaxa. O Ekuto é o famoso maluco beleza, né? Mas, assim, eu queria saber do Gilberto como que ele vem, né, acompanhando essa evolução do clube, desde a época que ele jogou até o momento, né? Conseguiu engatar umas sequências de temporadas ali, jogando a Premier League, disputando até o título em algumas dessas temporadas. Como é que ele vê isso? Como que ele acompanha? Queria saber um pouco da opinião dele nesse sentido. Então, acho que já era previsto, né? Eu, por exemplo, quando cheguei no Tottenham, eles estavam lá à base de como é o nome, de container, né? E já tinha não tinha uma baita estrutura, mas tinha uma estrutura boa, mas a base de container ainda, né? E aí, quando teve... E aí o clube foi conquistando, né? Porque eu cheguei lá, o Tottenham eu já cheguei, o clube sendo campeão da FA Cup, mas eu não pude disputar, né? Porque já estava na final, e aí aquela questão de inscrição, eu não joguei, e o clube foi campeão ali. E aí foi quando teve essa minha estreia, né? Porque foi campeão da FA Cup e já estava disputando as oitavas de final da Copa da UEFA, né? Então, já havia ali uma tensão ali dentro do clube, técnica, né? E aí, com o passar do tempo, o clube foi se transformando, foi contratando jogadores mais jovens, foi contratando jogadores com uma qualidade melhor, foi deixando alguns jogadores dentro do elenco, e aí você vê o que é realmente uma organização, né, como empresa, como clube grande, e o Tottenham foi começando a buscar o seu espaço, né, e aí nas Olimpíadas de 2012, a estrutura que tinha sido montada lá com a própria prefeitura, se não me engano, de Londres e tal, e eles deixaram lá aquela estrutura toda lá pro Tottenham, e aí é uma coisa de louco, né, que hoje realmente, apesar de não ter voltado lá, mas de ter acompanhado todo o processo, de ter visto, né, todo o CT, a construção e tal, hoje o Tottenham goza de uma baita estrutura e que aí já condiz com a melhora, né, de estrutura que o clube montou, o planejamento do clube, de pouco a pouco conquistando um espaço maior no mundo do futebol, seja, né, tanto pela Europa e eu acho que pelo mundo também, né, porque o Tottenham conseguiu crescer muito nesses últimos anos e acho que esse ano, assim, tá muito próximo de repente ter uma conquista significativa para o clube. Tá faltando pouco, Gilberto, está batendo na trave, mas está chegando aí, nosso projeto tá em andamento. Vai lá, Castanha. Então, Gilberto, você
tocou no assunto aí em relação ao título, né? Que você chegou em janeiro e em fevereiro a gente foi campeão da Copa da Liga. Eu não sei se você estava inscrito nessa competição, porque como ela começa um ano antes, não sei se você já estava inscrito, se chegou a jogar em alguma fase, ou se você estava lesionado, que eu cheguei a ler também que um pouco depois da sua chegada você se lesionou. Então não sei se você chegou a participar dessa competição. E se você lembra também como foi a comemoração do título, se você participou também dessa comemoração. Não, eu não estava inscrito, não. Eu fui assistir o jogo, se eu não me engano, acho que foi em Wembley, eu acho, se eu não me engano. Foi em Wembley, porque eu faço muito essa relação com o Emirates e o Wembley, mas é porque tinha sido realmente um Wembley, e eu lembro que, assim, né, a estrutura do clube, teve o camarote lá pra gente poder assistir o jogo e tal, e eu lembro que era aquela coisa de estar engravatado, terno, e equipe, o jogo, sem ter a noção ainda da onde ainda eu estava pisando, né? Óbvio que eu tinha estudado, né, o que era, o que não era no Tottenham, mas quando eu cheguei lá, aquela estrutura toda, eu meio que ali, assim, era aquele brasileiro largado ali no meio da área, tendo que me virar com o inglês, e fica aqui, só daqui, depois tu vai pra lá, e aí tu vai no vestiário, tu entra, mas tu ainda não se sente pertencente àquele lugar, né? Eu não fazia parte ainda daquele elenco, porque eu não estava ainda 100% ali dentro, e os caras já estavam chegando na final ali, né? Então foi bacana, porque eu já cheguei sendo campeão, mas não jogando, né? Então isso pra mim era uma coisa meio doida, assim, porque eu não me considerava campeão, né? Porque como eu não consegui participar, não consegui colaborar jogando, não consegui colaborar de uma outra forma, eu não me sentia campeão. Eu fazia parte ali daquele grupo, mas não me sentia campeão porque eu não tinha jogado um jogo e estava ali e tal, procurando ainda meu espaço. Mas foi uma comemoração legal, assim, porque eles tinham a tradição de reunir para jantar, né, para fazer os jantares e tal com os atletas e permanecer por um período, depois até terminou, mas foi uma comemoração assim bacana, né, porque ali já tinha jogador ali que já estava também entrando para a história do clube. E Gilberto, você tinha falado aí que você... tinha falado não, né? Você só constatou aqui pra gente que você tinha sido o primeiro brasileiro a atuar pelo Tottenham, e depois disso parece que você abriu as portas, né? Hoje em dia a gente tem no elenco aí o Richarlison, o Lucas e o Emerson Royal. Se eu não me engano, é a temporada que tem mais brasileiros juntos, né? Mas aí nesse meio tempo a gente teve o Gomes, a gente teve o Sandro, o Paulinho. Então, você acha que essa questão dos jogadores brasileiros, depois da sua chegada, ela serviu para quebrar uma barreira? E a sua análise sobre esses jogadores, né? Porque hoje a gente tem o Richarlison, que tá no Tottenham, e ele é um jogador da nossa seleção, né? Então a gente consegue hoje fazer essa relação de ter grandes jogadores em nosso grande clube, né? Hoje a gente já consegue enxergar o Tottenham como um clube dos tops aí mundiais, só tá faltando os títulos, né? Mas pelo que você disse aí da estrutura e tudo mais, pelo projeto, a gente conseguiu chegar nesse patamar. Mas eu queria saber dessa sua relação e do que você acha dos brasileiros. Eu acho que são, sem dúvida, todos grandes jogadores, né? Eu acho que tanto o Gomes, quanto o Paulinho, quanto o Sandro, o Lucas, o Richarlison, né? O Emerson, mais jovem, mas está tentando ali buscar o seu espaço também. Como você bem disse, acho que todos os jogadores de seleção brasileira, né? Eu acho que talvez o agente, né? Que tem a relação direta com o Legia, eu acho que deve ter colocado algo para ele que ele tenha achado interessante. Eu acho que principalmente depois da chegada do Paulinho, que também teve seus altos e baixos, eu acho que muito mais altos que baixos, atuando com a camisa do Tottenham. Eu acho que abriu ainda mais a porta para que tivesse esse entendimento, né, de trazer mais brasileiros, né, com o estilo de jogo diferente, e obviamente que todas as chegadas dos outros brasileiros também dos outros clubes ingleses, né, porque aí você tem todos os jogadores que já tinham feito sucesso, no caso do Cleverson, do Juninho, Paulista, Gilberto Silva, enfim, tantos outros jogadores que atuaram aí vestindo a camisa tanto de Chelsea como Middlesbrough, como Liverpool, né, como Felipe Coutinho, e aí eu acho que o entendimento do Tottenham também tendo esse entendimento, né, de contratar jogador brasileiro, tem que pudesse ser jogador com diferencial, né, que é a parte técnica, né, mas eu acho que de uma certa forma, como tu falou, talvez quebrando um pouco
talvez esse momento ruim que eu tive ali, mais do entendimento de que ali tinha um ser humano ali, estava tentando fazer o melhor. E eu hoje converso muito com os meninos justamente do Sub-20 do Flamengo, da qual sou coordenador, e é justamente isso, né? Que o meu grande medo era esse, né? De sair dali do clube, talvez ter dispensado pela minha má conduta, né? Eu acho que a parte técnica, ela faz parte. Eu acho que há momentos que você tem jogadores que mantêm ali um nível de atuação durante anos, atuando em alto nível, mas tem jogadores que têm essa quebra, às vezes, joga bem por um período, às vezes não joga tão bem por um determinado clube, sai, de repente chega num outro clube já voando, e o meu maior medo era esse, assim, porque se o cara viesse falar comigo assim, Gilberto, como deve ter sido isso, né, provavelmente, acho que com certeza, na verdade, do Tottenham imaginar assim, Gilberto, você não faz parte aqui do nosso grupo porque a sua parte técnica não é boa. Ok, eu vou buscar, né, parte técnica em algum lugar, mas a má conduta pra mim é o pior, porque aí você fica taxado, você fica rotulado, e depois pra você recuperar isso é muito ruim, porque o cara vai dizer assim, ele é um ótimo jogador, mas ele só vive na balada, ele só é um jogador que vive na noite, é um jogador que bebe demais, é um jogador cachaceiro, e aí você vai diminuindo o seu espaço, né, você vai fechando o porta. Na minha, eu acho que não aconteceu isso, acho que foi assim, aquela coisa, aquele casamento ruim do Tottenham imaginar que eu pudesse chegar ali e de repente jogar e ajudá-los, e de repente a coisa não fluir. E já com esses outros jogadores, a coisa fluiu de uma maneira melhor. Paulinho, Sandro, o próprio Lucas, né? Acho que o Lucas está vivendo um momento especial. E o Richarlison, que já demonstrou a capacidade que tem, vestindo a camisa do Everton, vestindo a camisa do Watford, hoje podendo vestir a camisa do Tottenham, que já aí entre o Watford e Everton, talvez não, né? Com certeza o Tottenham é muito maior, e o Richarlison tendo a possibilidade de estar atuando aí com um clube com um potencial muito grande. E o Emerson vindo ali por fora ali, mas também tendo a chance dele, até que está jogando bem, a possibilidade de você ter 3 brasileiros aí vestindo a camisa do Tottenham. Estamos chegando aqui na nossa reta final, vamos terminar aí com as últimas perguntas do Carlos e do Castanha, mas pode ir lá. Eu queria aproveitar, né, como gancho do que o Gilberto falou, né, como ele comentou sobre os brasileiros atuais do elenco, né, eu queria saber se depois que eles fecharam, ele chegou a conversar com algum deles, mandou mensagem, assim, deu alguma dica, algo do tipo, né, e só queria fazer um comentário, porque no episódio passado, eu e o Michael, a gente estava debatendo sobre a questão da confiança, o quanto que a confiança é importante para o jogador, né, e aí a gente vê um profissional falando sobre isso, um cara que viveu ali a experiência dentro dos campos, né, de forma elite, né, primeiro escalão do futebol mundial. Então, queria saber um pouquinho se ele chegou a trocar mensagens com os brasileiros do atual elenco do Tottenham, se deu alguma dica. Então, eu nunca fui procurado por eles, assim, né, e nunca tive a possibilidade também de conversar com eles, né, a respeito disso. Óbvio que era uma outra comissão, né? O Tottenham com uma outra estrutura também, né? Como eu falo hoje, assim, no Flamengo, né? Eu vesti a camisa do Flamengo em 96, 97. E hoje o Flamengo, por exemplo, é um outro clube, né? Assim, com a estrutura, com os processos que foram implementados no clube. Então, às vezes os caras pensam, o Gilberto também jogou no Flamengo. Eu falei, não, eu joguei num outro clube. Era um outro Flamengo, né, que eu jogava. Porque é a realidade, né? Hoje o Flamengo, com o processo que tem, é completamente diferente do que eu jogava. E o Tottenham também. Eu acho que o Tottenham também passa por esse processo, assim. Eu acho que é como a gente falou anteriormente, a estrutura que tem o Tottenham hoje nem se compara com a estrutura que eu tinha lá atrás. Mas isso também não quer dizer que isso tenha tido uma influência na minha atuação, pelo contrário. Mas é que eu não tive contato mesmo com os brasileiros, e aí, assim, foi mais eles por eles mesmos, né? O contato deles com o staff deles lá, e eu acho que eles tiveram bastante sucesso. Castanha, pode entrar aí na sua última pergunta. Então, eu queria saber dele em relação, como ele citou aí até a passagem do Richarlison em outros clubes também da Premier, se hoje ele acompanha também a Premier League, se ele acompanha o Tottenham, e
se acha que ele hoje encaixaria, se fosse o Gilberto hoje entrar nesse clube do Tottenham, se ele acha que se daria até melhor do que na época quando ele chegou no clube, né? Eu, particularmente, eu acho que ele encaixaria bem demais ali na esquerda, principalmente nesse sistema do Conte, jogando como ala. Tenho certeza que ele ia funcionar muito bem nesse time. Resolveria nossos problemas, né? Todos, né? E aproveitar também, pensando no presente também, hoje ele falou aí que é coordenador técnico lá no Flamengo, da categoria de base. Ele pensa em seguir a carreira de treinador, ou se ele quer trabalhar mais nos bastidores? Já adianto para você que jamais, treinador jamais. É muito complicado, né? Eu vejo lá no dia a dia, ser treinador, eu falo assim, os caras são corajosos. Eu tenho vários amigos que jogaram comigo, outros nem tanto, que são treinadores, eu vejo que realmente é muito. Mas eu sempre tive isso bem claro na minha cabeça. Assim, né? Eu não queria seguir dentro do futebol como treinador, mas que tivesse a possibilidade de estar trabalhando de uma outra forma. Então hoje eu sou coordenador técnico das categorias de base, que eu tinha sido convidado para comandar um setor que era um programa de desenvolvimento individual do clube, né, que a gente chama de PDI, e aí com a saída do coordenador técnico da categoria sub-20, eu fui convidado a ser coordenador da categoria. E assim, eu não sei se nesse momento eu me encaixaria ali, né, no esquema do Conte, né? É muito difícil essa relação, né? É muito difícil achar que de repente pudesse hoje existir a camisa do Tottenham e jogar. Mas é óbvio que eu acompanho, né? Eu tenho aqui, eu consigo acompanhar alguns jogos, acompanho, né? Eu gosto muito do som dessa parceria, né? Do som com o Kane. Gosto muito do Perisic jogando também no Rio, é um goleiro excepcional. A gente tem os brasileiros, né? Richarlison ali, eu tenho o Romero também, que eu gosto também, Sanches. Então, assim, eu gosto de acompanhar, eu gosto de ver. É óbvio que eu dou a prioridade total pro Hertha, né? Porque eu acho que foi o clube na Europa que eu tive, assim, os meus melhores momentos, né? As sensações, os melhores sentimentos, né? Eu tive isso na camisa do Hertha, mas eu acompanho, eu gosto de acompanhar. Eu tô ali acompanhando, eu vejo a mudança do treinador, eu vejo um jogador ou outro entrando, então, dentro do jogo, e começo a acompanhar um pouco mais, vejo se tem alguém da academia, vejo se tem alguém que está vestindo a camisa do Tottenham e está jogando, mas eu acho que assim, é muito difícil hoje cravar que eu pudesse vestir a camisa do Tottenham e pudesse jogar, mas se tivesse a possibilidade talvez de me qualificar, de me capacitar para que um dia, de repente, pudesse voltar e pudesse fazer um trabalho melhor do que foi feito quanto jogador e de repente virar aí um coordenador e de repente estar junto ali e tentar levar o Tottenham de repente a um título inédito. Aí é aquela coisa de sonho, aquela coisa de você poder trabalhar duro, mesmo depois de ter parado de jogar profissionalmente e tentar seguir por outro caminho, mas também por um caminho de vitórias, de conquistas interessante. Já fica a dica aí pro Daniel Levy, né? O homem tá aí, ó, coordenador. Tá on. Gilberto tá on. Em 2008 e já trouxe um título, não chegou a participar do ano, mas já trouxe a sorte já de vencedor. Então já fica a dica aí pro Daniel Levy, e o cara é pé quente. Cara, Gilberto, muito obrigado aí pela sua presença. O bate-papo foi muito maneiro. Te agradece aí pela sua disponibilidade. E mais uma meta cumprida, né? Mais um brasileiro que a gente consegue trazer aqui no nosso podcast. E, cara, a gente só tem gratidão aí para você nessa participação. Fique à vontade para participar das próximas vezes e ficar ligado nas nossas redes sociais. Valeu? Eu que agradeço o convite, né? É sempre bom a gente poder falar também um pouco das nossas derrotas, né? Eu acho que apesar de ter sido uma experiência espetacular, né, no Continental, que foi vestir a camisa do Tottenham, de ter feito gol em Premier League, né? Acho que não são todos os jogadores que têm essa capacidade, essa possibilidade, né? Eu tive a possibilidade de estar num grande clube, com uma história brilhante, mas foi um momento, acho que talvez um dos piores momentos da minha carreira. Mas ao mesmo tempo de ter esse entendimento, né, e ter essa possibilidade de poder falar do Tottenham tranquilamente. Então eu agradeço
a vocês, né, da Brasil Spurs Podcast, e poder estar vindo hoje aqui, podendo estar contando um pouco da minha história também, para esse entendimento, né, que hoje é muito mais acelerado, as informações chegam muito mais rápidas, existem talvez muito mais torcedores brasileiros acompanhando o Tottenham, coisa que talvez na minha época não tivesse, né, era muito mais voltada para os grandes clubes, como Liverpool, Chelsea, enfim, Newcastle, e hoje o Tottenham tem essa possibilidade por conta do trabalho que os brasileiros fizeram também, né? Então acho que isso é muito bacana, muito gratificante. E Gilberto, já fica o convite, né? Já que você está coordenando aí a divisão de base do Flamengo aí, quando tiver um encontro, um jogo do Tottenham, já sabe onde encontrar a gente. A gente está sempre se encontrando, tomando uma cervejinha no final de semana nos jogos, e já fica o nosso convite aí para você. Não, eu que agradeço. Obrigado, eu vou estar acompanhando aqui vocês aqui também mais de perto, e o que precisar aí é só chamar, vocês já me acharam, aí é só chamar e que a participação com certeza ela vai ser da melhor maneira. Então é isso, pessoal, chegamos ao final aqui de mais um podcast, esse é o número 17, é um prazer ter vocês aqui até o final. Diego quer dar considerações finais aí, pode falar, Diego. Eu queria também agradecer o Gilberto pela participação dele, pela presença em colaborar aí com o nosso trabalho, e eu acho até que o Tottenham perdeu muito mais do que o Gilberto, a passagem dele, que se ele tivesse ido bem lá, se tivesse encaixado naquele time, acho que ele ia contribuir muito pro clube. Então foi uma pena mesmo ele não ter encaixado naquele time. Com certeza ele ia conseguir dar bastante alegria pra gente, que se a gente for ver a carreira dele aí, ele foi bem em todos os clubes que passou, sempre com muito profissionalismo, né? E a gente não tem o que falar em relação ao Gilberto. Então com certeza ele ia trazer muitas alegrias pra gente se tivesse conseguido se encaixar lá naquele time. Então, mais uma vez, agradecer a ele pela presença aqui com a gente. Nada, Diego. Obrigado pelas palavras. Acho que é isso, né? Faz parte. Acho que é em todos os segmentos, né? Infelizmente, como eu disse antes, foi um casamento que não deu certo, né? Eu tentei fazer uma melhor. Acho que o Tottenham estava me dando a possibilidade, a estrutura para que eu pudesse desenvolver. A coisa não aconteceu. E aí, ainda mais tratando de jogador profissional, né? Quando as duas partes entendem que não há ali uma liga, não há a possibilidade de um processo melhor, aí você desfaz o acordo, né? E as coisas aconteceu, e infelizmente eu não queria que fosse dessa forma, mas é isso. Acho que eu consegui manter ali a minha mente focada na minha carreira, que era continuar também para tentar disputar a minha segunda Copa do Mundo, e ela veio depois, porque eu acabei retornando ao Cruzeiro, vestindo a camisa do Cruzeiro, e depois tendo a possibilidade de disputar a Copa do Mundo da África do Sul. Então acho que é isso. Agradecer a vocês a possibilidade e o carinho que vocês tiveram comigo também. Show de bola, Gilberto. É isso, pessoal. Chegamos aqui ao nosso fim do nosso podcast. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais para os próximos episódios. E é isso, até a próxima.